Quer saber um pouco mais sobre o processo de criação de uma identidade visual, desde a motivação até o processo de pesquisa, desenvolvimento e o resultado final? Bom, hoje eu trouxe aqui o professor Wagner, dono da Presença Pedagógica, uma marca para a qual eu fiz uma identidade visual completa e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O canal é um canal educacional que trabalha com vídeos pedagógicos, né, na área da educação básica principalmente, e agora a gente tem aí o trabalho que o Ricardo fez, né, para profissionalizar mais para o meu público o visual do canal. Então, vem com a gente! Bom, eu sou designer, eu já fiz vários projetos, mas essa identidade visual é uma das mais completas que eu desenvolvi até agora. Foi o meu projeto de conclusão de curso, do curso de design gráfico na Unesp, e eu trouxe aqui o professor Wagner para falar um pouco mais sobre isso, e eu separei algumas perguntas aqui para a gente poder entender um pouco melhor a parte do cliente com relação à criação da identidade visual. A primeira pergunta é para saber o que te motivou a desenvolver uma identidade visual, o que surgiu que fez você sentir a necessidade de ter uma identidade visual para o seu canal e para sua empresa. Bom, como acho que todo mundo que trabalha na internet aí, com o YouTube principalmente, né, você acaba dando uma olhada, né, no panorama geral dos outros canais, tudo, e eu percebi que o meu canal realmente, né, em comparação a canais que tinham muito mais seguidores e mais visualizações, ele deixava a desejar nessa parte estética, né, e padronizada, vamos dizer assim, né, então assim, eu fazia tudo muito aleatório, às vezes, né, as thumbnails, essas coisas todas assim, cada hora de um jeito, muitas vezes eu não fazia nada, simplesmente publicava o vídeo. E olhando vídeos, canais, né, da mesma área da minha, que são maiores, eu percebi que eles tinham uma estrutura um pouco melhor que a minha. Bom, você falou um pouco sobre a padronização do conteúdo, e isso daí é uma coisa muito importante dentro da identidade de marca, dentro da identidade visual, né, o famoso branding. Assim, a pessoa ela vê o vídeo dele dentro do YouTube, sem ser necessariamente dentro do canal dele, e já identifica que esse produto pertence ao Presença Pedagógica. Isso daí é uma questão de identidade da marca mesmo, né, a gente já chama de identidade visual, mas tem mais a ver com a questão da semiótica, da pessoa observar e já saber duas coisas: a quem esse produto pertence e a que público ele é direcionado. Isso daí é muito importante. A identidade visual ajuda você a direcionar o seu conteúdo para o público certo. Você não vai fazer, por exemplo, logotipo para uma banda de rock que vai ser igual à fachada de uma igreja, por exemplo. Então essa parte da padronização, essa parte de se tornar competitivo dentro do mercado, que, né, você citou bastante os outros canais, eu não gosto de falar muito em competição no YouTube, até porque o conteúdo, uma pessoa mesmo assiste muitos vídeos de vários canais diferentes dentro do YouTube, mas ter seu espaço ali, conseguir alcançar esses outros canais que são um pouco maiores, que tem um conteúdo um pouco mais programático, de acordo com uma identidade visual mais específica, é muito importante. Isso daí com certeza ajuda você a alcançar esse público mais facilmente. Eu separei aqui outra pergunta que é: você imaginava que um processo de criação de uma identidade visual seria tão teórico e tão científico quanto foi, tão técnico? Não, de jeito nenhum, né? Como eu pude acompanhar bem de perto, fez uma entrevista comigo, fez pesquisa com o meu público, ou o meu público em potencial, muito detalhe que não fazia ideia, né? Em relação a coisas, né, mínimas mesmo, que a gente vê nos produtos talvez, né? Mas não faz ideia do trabalho que tem por trás disso, de jeito nenhum. Muita gente acha que o design ele é uma coisa só para aparecer, é só um visual, não tem nada por trás. Esse caráter técnico ele é muito importante, principalmente quando você estuda dentro de uma universidade, você tem contato com uma faculdade de design ou um curso técnico mesmo do design, você começa a perceber que o design ele não é só ir lá e fazer, você precisa pesquisar, precisa aprender um pouco sobre o que você está produzindo. Até porque eu sou designer gráfico, eu não sou pedagogo, eu não sou professor, então eu preciso entender o que os professores, o que os pedagogos pensam e o que eles esperam ver dentro de um produto, dentro de uma empresa que fala sobre esse tema, que aborda esse nicho. E aproveitando que a gente já está falando mais desse caráter técnico, eu posso falar um pouco mais sobre as ferramentas do design. Dentro desse projeto foram utilizadas diversas ferramentas mais específicas, como ele mesmo falou sobre a reunião de projeto, né? Nós nos reunimos até porque o projeto em design é um projeto colaborativo. É lógico, o maior trabalho vai ser sempre do designer, mas a gente precisa colaborar com o nosso cliente, a gente precisa adquirir informações importantes. E uma dessas etapas é o briefing. O briefing de projeto ele é personalizado para cada projeto.
projeto, uma reunião para demarcar várias coisas, como por exemplo os objetivos da empresa, os interesses, o público, qual era o conteúdo, e depois de um intervalo de 2 semanas, eu desenvolvi uma pesquisa de mercado para poder fazer a segunda reunião e trazer informações importantes para a gente poder definir o que realmente vai ser a identidade visual, até porque não é só o que o cliente quer, é o que o público espera também. Então a gente precisa pesquisar o mercado, precisa conhecer a área para a gente poder desenvolver um projeto que ele seja pessoal para o cliente, que ele represente o cliente, mas que também atinja o público da maneira correta. A gente dividiu esse projeto em várias etapas e desenvolvemos uma pesquisa bem complexa com o público. O professor Wagner, ele tem bastante contato com pessoas da área da pedagogia, professores, educadores, e a gente conseguiu direcionar uma pesquisa com esses usuários para saber muita coisa sobre eles. E você esperava que os resultados fossem aqueles que a gente teve? Fiquei até surpreso um pouco com algumas coisas, mas assim, volto a dizer, né? A gente não imagina que às vezes o público lá do outro lado ele realmente espera ver uma coisa um pouco mais bem acabada, um pouco mais bonita, mais integrada com o que você está falando, né? Isso faz diferença, assim. Eu, a princípio, achava que não precisava muito disso mesmo, né? Eu falei que eu percebi nos outros canais, mas ao mesmo tempo eu também não me preocupava muito com isso. Mas depois que foi feita a alteração lá na página, com as cores e com o próprio logotipo que você criou, como uma coisa, né, realmente mais profissionalizada, quando você entra ali você fala, nossa, o negócio aqui é sério, né? Então, eu acho que esse tom para o público em geral também faz alguma diferença, penso eu, né? Sim, com certeza. Isso daí fala muito sobre o design também. Às vezes você precisa passar esse profissionalismo. Tem pessoas que elas não têm interesse em passar esse profissionalismo, mas também vale a pena desenvolver um projeto voltado para a área específica que ela quer. Então, o design como um todo, ele representa tudo que a gente vê, tudo que você observa tem design. A diferença é que algumas coisas são pensadas e outras não. E o que você achou das etapas colaborativas do projeto, da reunião em si? Você já esperava essas perguntas ou elas não tinham nada a ver com o que você imaginava na sua cabeça? Eu não sabia muito bem exatamente o que você ia perguntar, não. Eu acho que as perguntas foram, boa parte delas foram um pouco surpreendentes, vamos dizer assim, no sentido de questionar coisas que a gente não consegue pensar. Por que, né, são detalhes que não necessariamente, na minha cabeça, não tinha a ver com o que as pessoas estavam vendo. Para mim, a minha maior preocupação era só o conteúdo, efetivamente, né? Então, eu acho que essa amplitude que deu, inclusive, me ajudou até a pensar, não no conteúdo especificamente, mas como apresentar esse conteúdo é importante. E não só isso também, durante a reunião de briefing, muitas coisas acontecem, como, por exemplo, o cliente chegar com desejos, né? Você me falou, eu quero atingir um público maior, eu quero parecer mais profissional, e o trabalho do designer é ouvir esses desejos e traduzir ele em problema. Quando você chega com um desejo, eu quero alcançar mais pessoas, então tem um problema por trás que impede o seu canal de alcançar tantas pessoas. O que é? O que influencia as pessoas a acessarem ou não o seu canal? Por exemplo, dentro do YouTube, muito importante é a taxa de cliques. Então, se a pessoa vê uma thumbnail que passa a informação certeira, direto, e ela é atrativa, aumenta a taxa de cliques e você, consequentemente, aumenta o seu público. Então isso daí é muito importante, né? Representar o conteúdo dentro da forma é muito importante para o design, até porque você está tentando alcançar um público específico, você não está lançando para o alto e esperando que caia em alguém, você está olhando para a pessoa que você quer que ela acesse o seu produto, que ela consuma o que você produz, e você vai direcionar tudo que você vai fazer para essa pessoa. Então isso daí é uma das etapas bastante importantes do design em si. Inclusive o processo, né, da pesquisa que você fez, tanto com o público quanto comigo, né, as perguntas e tudo mais, eu acho que essa me ajudou a pensar, e você inclusive sugeriu até nos títulos, não só na imagem visual, mas também no que colocar no título, essa questão da objetividade, né, porque você saber um pouco como é que o seu público pensa na hora de pesquisar por um certo conteúdo, dependendo do que você escreve ali, você pode estar falando exatamente o que a pessoa queria, mas ela olha para o seu título e fala, não é isso que eu quero. Isso daqui já cai um pouco dentro da área do design da informação, né? Como você vai apresentar o conteúdo é tão importante quanto o conteúdo em si, até porque a pessoa ela pode acessar um vídeo que ela acha que é uma coisa e na verdade é outra, e aí ela perde o interesse e acaba saindo. Isso daí também é um problema que a gente precisa solucionar. E o design trabalha bastante com isso, né? A gente vai bem para a área teórica
teórica também, para pensar o conteúdo, para pensar as informações por trás, para poder desenvolver um produto que seja atrativo. Ainda falando um pouco sobre as ferramentas do design, né, a gente comentou do briefing aqui, mas eu quero comentar também sobre os exercícios criativos que foram desenvolvidos durante o projeto, que foram um mood board, que é muito importante você pesquisar referências. Depois da pesquisa de mercado, a partir do que você observa nas outras marcas, você decide pesquisar referências. Não, essas marcas aqui, elas costumam ser mais minimalistas, elas costumam ter essas cores, e aí você vai procurando por referências, não necessariamente logotipos, mas referências do mundo real e do mundo virtual também, dentro do digital, para você encontrar o que você quer colocar dentro dessa identidade visual e o que faz sentido também. Além do mood board, Além do mood board, eu também desenvolvi o exercício de sprinting apresentado pela Ellen Lupton, que é um exercício muito interessante, onde você vai e faz vários rascunhos, né? Depois que você pesquisa várias referências, você desenvolve vários rascunhos em um período determinado, né? Na mão mesmo. É um negócio bem prático, e daí você olha e você vai ver e vai escolher qual que faz mais sentido. Como a gente está trabalhando um design colaborativo, eu escolhi 2 opções e voltei a apresentar para o cliente, né? As 2 opções elas eram bastante diferentes uma das outras, né? E no fim a gente acabou decidindo pela opção que tinha mais a ver com as respostas da pesquisa que a gente fez com os usuários, né? Foi um projeto de identidade visual completo, onde a gente desenvolveu um logotipo, que é esse daí que está aparecendo, e eu desenvolvi também um manual de identidade visual, que é esse aqui. Eu optei por fazer uma versão impressa para poder apresentar para minha banca um livro, né? Fazer um projeto de design editorial também, juntamente com o meu TCC. E aqui tem esse projeto, né? Que tem 52 páginas apresentando todas as regras de utilização da identidade, como por exemplo a marca, aplicações, estruturas e templates e componentes. Por exemplo, as aplicações secundárias que diferem um pouco da identidade visual principal, aplicações em outros formatos como aplicação horizontal. Além disso, também foram definidos tipos de fontes específicas para serem utilizados, o que é muito importante, até porque a informação que você passa, ela está ali no texto. Quando você faz uma apresentação, quando você escreve um PowerPoint para você apresentar para o seu público, a fonte ela tem que ser específica para a pessoa olhar e identificar a identidade do canal ali e também conseguir entender, ter uma legibilidade muito boa também. E até em produtos, né? Porque recentemente eu fiz um curso formativo presencial. Fazia parte do curso o acesso ao meu canal, porque muitos dos vídeos que já estavam lá tinham isso. E foi entregue público um brinde, que era uma caderneta, bloquinho de rascunho, com um adesivo com o logotipo do canal, né? Então o pessoal gostou bastante de ganhar, né? E veio graças ao que já tá aí. Então assim, a gente já tem um norte bastante legal para poder fazer produção, né? Tiver que fazer um chaveiro, uma caneta e outras coisas todas, já tem toda a estrutura aí. É só mandar pra gráfica. O cara da gráfica, né, nem questionou, já foi no formato bonitinho lá o arquivo para ele fazer. Com certeza. Isso daí mostra a importância de você desenvolver mockups também para apresentar para o seu cliente. Até porque a identidade visual, um PDF, uma imagem que nem tá aqui, é só uma imagem. Aí quando você desenvolve um mockup, ou seja, você coloca aquele texto, aquele logotipo dentro de uma imagem onde tá numa caneca, tá num livro, num caderno, você consegue apresentar para o cliente como que vai ser na vida real aquilo. E além disso, né, desenvolver o livro aqui, como eu fiz, por exemplo, ajuda muito também, mas isso daí já é depois da aprovação do produto. Depois que você já tem o seu projeto aprovado, você entra em contato com a gráfica, caso seja você que vai fazer essa parte do trabalho de produção, e já vai produzir um livro que você vai poder apresentar. E a apresentação é muito importante dentro do design. Você pode desenvolver o projeto mais bonito do mundo, se você não coloca ele da maneira correta, você não vai conseguir vender esse produto. Desenvolver essa identidade visual foi muito legal, até porque o professor Wagner é meu pai, daí até porque eu não queria um cliente aleatório para fazer o meu TCC. Assume muito risco quando a gente escolhe trabalhar com uma pessoa real para fazer um projeto de faculdade, mas para fazer o TCC eu optei por escolher ele justamente porque eu tenho mais contato, eu consigo conversar melhor com ele e eu sabia que ele ia poder estar lá na apresentação do meu projeto para ver o que a banca vai falar também, né? Então, o desenvolvimento de um projeto de design, ele é sempre assim, né? Ele é colaborativo. Você não vai ouvir o que o cliente quer e só fazer. Você precisa ir atrás do que o cliente quer e fazer uma pesquisa para entender se isso funciona, se não funciona e também conversar, até porque você faz parte desse projeto. Então, a sua opinião como designer, ela é bastante relevante. Até porque, às vezes o cliente quer uma coisa que não é boa. Eu não tenho, na verdade, nenhum conhecimento de tudo que foi apresentado lá, né?
né, nesse livro e tudo mais. Então eu não tenho condição técnica de saber exatamente. É lógico que eu dei a ideia central para você e você me convenceu também de algumas coisas, né, de que eram importantes em relação a isso. Então, por exemplo, eu gostei da cor, só para dar um exemplo. Mas se eu não tivesse gostado, você tem material aí mais do que vasto para provar que essa é a melhor cor. A partir da pesquisa de mercado, a partir da pesquisa com o público, a gente consegue desenvolver essas informações, esses dados e ter a autoridade para chegar para o cliente e falar, não, olha só, por isso, isso e isso que a gente escolheu essas cores, essa fonte, tudo isso é muito importante, né? E também levar em consideração a realidade do cliente, como por exemplo aqui o professor Wagner, ele não tem um designer contratado para ficar trabalhando para ele o tempo todo. Eu, apesar de ser filho dele, também não tenho tempo para ficar produzindo todos os produtos que são relacionados ao canal dele, então eu desenvolvi uma identidade visual que possa ser aplicada por ele. A partir de templates de aplicação da própria identidade visual, ele pôde fazer isso tudo e fazer no computador dele do jeito que ele já sabia fazer, né? Eu perguntei para ele quais softwares ele sabia utilizar, como ele utiliza e apresentei para ele esses templates que podem ser modificados por ele para agregar a identidade visual ao conteúdo que ele está utilizando, ao conteúdo que ele está falando no vídeo. Então eu queria agradecer ao professor Wagner por vir aqui falar um pouco sobre esse projeto, agradecer também pela confiança em deixar eu desenvolver um projeto tão importante para uma coisa tão importante da sua vida, que é a presença pedagógica. E eu queria deixar um convite aqui para todo mundo que viu o vídeo a acessar o canal dele, se você gosta, se interessa pelo conteúdo de pedagogia, assistir os vídeos dele, acompanhar e também para você poder ver a identidade visual em prática, né? Como que ela foi aplicada e como que ela é utilizada. Eu que agradeço, na verdade, né? Porque é uma parceria, né, muito boa. Eu acho que você me deu, né, um material que me dá autonomia para continuar produzindo. É lógico que quando eu tenho alguma dúvida, como é que eu faço aqui? Né? Mas de modo geral é um material extremamente autodidata ali que eu consigo me virar dentro do que eu já fazia e manter o padrão ali do canal. Eu que agradeço muito, então muito obrigado, né? E é isso aí. E é isso. E bom, se você gosta de design, você gosta desse tipo de conteúdo, também gosta de aprender um pouco sobre softwares e outras coisas práticas e teóricas, eu convido você a se inscrever no meu canal, onde eu falo sobre isso. Bom, eu sou o Codelo, sou designer, esse aqui é o professor Wagner e falou!